Ele chegou em casa de surpresa e ouviu vozes no quarto da mãe. O que a empregada estava fazendo com Dona Márcia às 23h da noite o deixou sem palavras. Aquela descoberta mudaria tudo entre eles para sempre. Gustavo estava no aeroporto de Guarulhos quando algo dentro dele mudou completamente. Havia passado os últimos 3 meses preparando aquela viagem de negócios para o Japão. Uma oportunidade que poderia render milhões para sua empresa. Mas ali, sentado na sala VIP esperando o embarque, uma sensação estranha tomou conta do peito dele. Era como se uma voz sussurrasse que ele precisava voltar para casa. Naquela noite, sem explicação, sem motivo aparente. Apenas uma intuição forte demais para ignorar. "Senhor Gustavo, seu voo está sendo chamado", avisou a atendente com um sorriso profissional. Ele olhou para o cartão de embarque na mão. "Primeira classe, assento 2A. Tudo pago, tudo organizado." Os japoneses estavam esperando ele em Tóquio para fechar o maior contrato da carreira. Mas aquela sensação no peito só crescia. "Não vou embarcar", ele disse de repente, surpreendendo a própria decisão. "Como assim, senhor? Algum problema?" Gustavo levantou da poltrona de couro, guardou o passaporte no bolso do terno italiano e caminhou em direção à saída. "Mudança de planos. Preciso cuidar de algo mais importante." A funcionária ficou parada, sem entender nada. Gustavo era conhecido ali. Executivo de uma das maiores construtoras do país, sempre viajando, sempre correndo atrás de novos negócios. Cancelar uma viagem daquele porte na última hora não fazia parte do perfil dele. 40 minutos depois, ele estava dirigindo pela Marginal Pinheiros em direção ao bairro nobre onde morava. O trânsito estava fluindo bem para aquele horário da noite. Apenas alguns carros cruzavam as avenidas iluminadas de São Paulo. Gustavo dirigia no automático, a mente longe dali. Quando foi a última vez que havia chegado em casa antes das 11 da noite? Quando foi a última vez que jantou com calma, sem estar falando ao telefone ou respondendo e-mails? Quando foi a última vez que realmente prestou atenção em alguma coisa além de trabalho? A resposta o incomodou. Não conseguia lembrar. Estacionou seu carro importado na garagem da mansão e notou que todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto uma, a do quarto da mãe dele, no segundo andar. Dona Márcia sempre dormia cedo, às 9h30 da noite, religiosamente. Eram quase 11 horas. Por que a luz ainda estava acesa? Gustavo entrou pela porta da cozinha, tentando não fazer barulho. A casa estava silenciosa, mas não completamente. Havia sons vindos do andar de cima. Vozes baixas, quase sussurros. Uma delas ele reconheceu na hora. Era Carmen, a empregada que cuidava da casa há mais de 15 anos. Mas por que Carmen estava conversando com a mãe dele àquela hora? Ela não deveria ter ido embora há muito tempo? Gustavo subiu as escadas de mármore devagar, cada degrau revelando mais claramente as vozes que vinham do quarto de Dona Márcia. Parou no corredor, hesitante. Sentia que estava prestes a descobrir algo que não sabia se queria saber. "Dona Márcia, a senhora gostaria que eu lesse mais um capítulo?" Ouviu Carmen perguntando com aquela voz doce que ela sempre usava. "Ah, Carmen, você é um anjo na minha vida. Pode ler, sim. Essa história está tão bonita." Gustavo franziu a testa. Carmen lendo para a mãe dele? Desde quando isso acontecia? E por que a mãe falava com Carmen de um jeito tão carinhoso? Um jeito que ele não ouvia há anos quando ela falava com ele. "Então vou continuar de onde paramos ontem", disse Carmen. Capítulo 12. O filho que se perdeu pelo caminho. O título do capítulo acertou Gustavo como um soco no estômago. Seria coincidência? Ou estava acontecendo algo ali que ele não fazia ideia? Gustavo se aproximou mais da porta entreaberta. Dali conseguia ver um pedacinho do quarto, mas não o suficiente para entender o que estava acontecendo. Ouviu Carmen começar a ler com aquela voz tranquila, pausada, como se estivesse contando uma história para uma criança. Era uma vez um menino que cresceu numa casa cheia de amor. A mãe dele fazia tudo para que ele fosse feliz, para que não faltasse nada. Acordava de madrugada para preparar o café da manhã dele. Lavava as roupinhas à mão. Ajudava com a lição de casa até tarde da noite. Gustavo sentiu o peito apertar. Aquela história parecia familiar demais. O menino cresceu e virou um homem de sucesso. Ganhou muito dinheiro,
comprou casas bonitas, carros caros. Mas no meio de tanto sucesso, ele esqueceu de uma coisa muito importante. Do que ele esqueceu, Carmen? Perguntou Dona Márcia, genuinamente curiosa, como se não soubesse o final da história. Ele esqueceu de abraçar a mãe dele. Esqueceu de dizer que a amava. Esqueceu de agradecer por tudo que ela havia feito. O silêncio que seguiu foi pesado. Gustavo encostou a testa na parede fria do corredor, sentindo uma emoção estranha subindo pela garganta. Era como se Carmen estivesse contando a história da vida dele. A história real. E aí, o que aconteceu? Dona Márcia perguntou baixinho. A mãe ficou sozinha na casa grande esperando uma visita, um telefonema, um abraço que nunca chegava. Ela olhava pela janela todo dia pensando: será que meu filho ainda se lembra de mim? Gustavo fechou os olhos com força. Quando foi a última vez que ele havia ligado para a mãe só para saber como ela estava? Quando foi a última vez que havia perguntado se ela precisava de alguma coisa? Quando foi a última vez que havia simplesmente conversado com ela? Dona Márcia, Carmen disse com voz ainda mais suave. A senhora quer que eu conte o que eu acho que acontece no final? Quero sim. Eu acho que um dia esse filho vai perceber que perdeu tempo demais. Vai perceber que dinheiro não abraça a gente quando estamos tristes. Vai entender que sucesso não conversa com a gente quando nos sentimos sozinhos. Dona Márcia suspirou. Você acha que ele vai voltar? Tenho certeza que sim. Filho que é filho, não importa o quanto se afaste, sempre volta para o colo da mãe. Gustavo sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Ali estava ele, do lado de fora do quarto, ouvindo sua própria empregada consolando sua mãe por causa dele, por causa da distância que ele mesmo havia criado. Carmen, posso te contar uma coisa? Claro, Dona Márcia, pode falar o que quiser. Às vezes eu fico aqui no quarto, olhando as fotos do Gustavo pequeno, e fico imaginando onde foi que eu errei. Por que meu filho não gosta mais de ficar perto de mim? A frase da mãe partiu o coração de Gustavo. Ela achava que havia errado? Ela achava que a culpa era dela? A senhora não errou em nada. Carmen respondeu com firmeza. O Gustavo só ficou perdido no meio de tanta correria. Mas ele ama a senhora, tenho certeza disso. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo quando ele chega em casa tarde da noite. Às vezes, ele para na frente do quarto da senhora e fica ali parado, como se quisesse entrar. Mas alguma coisa sempre segura ele. Gustavo arregalou os olhos. Carmen havia percebido isso. Era verdade. Às vezes ele parava ali no corredor, pensando em bater na porta, pensando em entrar só para dar boa noite, mas sempre acabava desistindo. Por orgulho, por vergonha, por não saber mais como conversar com a própria mãe. Você acha que ele sente falta de mim? Dona Márcia perguntou com uma esperança tímida na voz. Tenho certeza que sim. Filho sempre sente falta da mãe, mesmo quando finge que não. Gustavo não aguentou mais. Afastou-se da porta e desceu as escadas em silêncio, o coração batendo disparado. Foi para o escritório, fechou a porta e se jogou na poltrona de couro. O que acabara de descobrir mudava tudo. Carmen não era apenas uma empregada cuidando da casa. Ela era o que restou de humanidade naquele lugar. Era ela quem consolava sua mãe quando ele não estava presente. Era ela quem preenchia o vazio que ele havia deixado. E o pior, sua mãe achava que tinha feito algo errado. Achava que era culpa dela o afastamento entre eles. Gustavo olhou ao redor do escritório. Troféus, diplomas, fotos com empresários importantes. Símbolos de um sucesso que de repente pareciam vazios perto do que havia acabado de descobrir. Ele havia construído um império, mas perdeu a conexão com a pessoa mais importante da vida dele. Havia conquistado o mundo, mas esqueceu de conquistar de volta o coração da própria mãe. Naquela noite, Gustavo não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa, pensando na conversa que havia escutado. Pensando em como Carmen conhecia sua mãe melhor do que ele. Pensando em como havia desperdiçado anos de conversas, de abraços, de momentos que nunca mais iam voltar. Quando o sol começou a nascer, Gustavo tomou uma decisão que ia mudar tudo. Ia conversar com Carmen. Ia entender como ela havia conseguido manter viva a esperança no coração de Dona Márcia. E, principalmente, ia descobrir se ainda estava em tempo de recuperar o que havia perdido. Gustavo acordou no sofá do escritório com o pescoço doendo e a mente ainda processando tudo o que havia descoberto na noite anterior.
O relógio na parede marcava 7 da manhã. Pela primeira vez em anos, ele não havia checado os e-mails antes mesmo de abrir os olhos. Subiu devagar as escadas, tentando não fazer barulho. Queria observar a rotina matinal da casa sem interferir. Queria entender como as coisas funcionavam quando ele não estava presente. E, principalmente, queria ver como Carmen cuidava de sua mãe. Parou no corredor e ouviu movimento no quarto de Dona Márcia. Carmen já estava lá, como sempre estivera todos esses anos. Só que agora, ele prestava atenção de verdade. "Bom dia, Dona Márcia. Como a senhora dormiu?" A voz de Carmen soava genuinamente carinhosa. "Ah, Carmen, dormi tão bem depois daquela história linda que você leu. Sonhei com o Gustavo pequeno a noite inteira." Gustavo sentiu o peito apertar. Sua mãe sonhava com ele criança? Ainda pensava nele daquele jeito? Que bom, Dona Márcia. Hoje é um dia especial, sabia? Faz exatamente 15 anos que comecei a trabalhar aqui. 15 anos? Nossa, como o tempo passa. Você chegou aqui quase no mesmo tempo que o Gustavo começou a empresa dele. Gustavo franziu a testa. Era verdade. Carmen havia sido contratada justamente quando ele estava começando a enriquecer, quando começou a passar mais tempo fora de casa. Será que não era coincidência? Dona Márcia, posso arrumar o cabelo da senhora hoje? Faz tempo que não penteamos direito. Claro, minha filha. Você sabe que eu adoro quando você faz isso. Gustavo se aproximou mais da porta entreaberta e conseguiu ver uma cena que o deixou sem palavras. Carmen estava sentada na cama ao lado de Dona Márcia, penteando delicadamente os cabelos grisalhos da mãe dele. Mas não era só isso. Era o jeito que ela fazia, com o carinho de uma filha cuidando da mãe. Dona Márcia, a senhora tem o cabelo mais bonito que eu já vi. Mesmo aos 68 anos, continua sedoso. Ah, Carmen, você sempre exagerando. Mas obrigada, querida. Você me faz sentir especial. Gustavo notou algo que o chocou. Sua mãe estava sorrindo. Um sorriso genuíno, sincero, que ele não via há anos. Quando foi a última vez que ele havia feito Dona Márcia sorrir assim? Pronto, Dona Márcia. Agora vou buscar o café da manhã da senhora. Fiz aquelas torradas integrais que a senhora gosta, com geleia de morango caseira. Você não precisava, Carmen. Já faz muito por mim. Dona Márcia, a senhora não entende. Cuidar da senhora não é obrigação para mim. É carinho mesmo. A frase atingiu Gustavo como um raio. Carmen cuidava de sua mãe por carinho, não por obrigação. E ele, o próprio filho, quando havia demonstrado carinho pela mãe pela última vez, Carmen saiu do quarto carregando alguns objetos e quase esbarrou com Gustavo no corredor. Ela parou, surpresa, claramente não esperando encontrá-lo ali àquela hora. Senhor Gustavo, não sabia que o senhor estava em casa. Pensei que tinha viajado ontem. Cancelei a viagem, ele respondeu, tentando soar casual. Carmen, posso conversar com você? Ela hesitou por um segundo, como se estivesse tentando entender se havia feito algo errado. Claro, senhor Gustavo. Deixe eu só levar o café para a Dona Márcia e já desço. Não precisa descer. Podemos conversar aqui mesmo. Carmen colocou a bandeja no aparador do corredor e se virou para ele. Gustavo percebeu que ela parecia nervosa, como se estivesse prestes a ser repreendida. Carmen, ontem eu ouvi vocês conversando. A história que você estava lendo para minha mãe. O rosto de Carmen ficou vermelho. Senhor Gustavo, eu posso explicar. Não era nada demais. Só... Por que você faz isso? Como assim? Por que você cuida da minha mãe desse jeito? Fica até tarde lendo para ela, penteia o cabelo dela, conversa como se fossem família. Carmen baixou os olhos, claramente desconfortável com a pergunta. Senhor Gustavo, eu não estou fazendo nada de errado. Eu cumpro todas as minhas obrigações, limpo a casa, faço a comida. Não é isso que estou perguntando, Carmen. Quero entender por que você trata minha mãe com tanto carinho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo se podia confiar nele. Finalmente suspirou fundo e olhou nos olhos dele. Porque Dona Márcia me lembra muito da minha mãe. Sua mãe? Eu perdi minha mãe quando tinha 17 anos, senhor Gustavo. Fiquei sozinha no mundo. Quando vim trabalhar aqui, Dona Márcia me acolheu como se eu fosse filha dela. Gustavo não sabia dessa história. Em 15 anos, nunca havia perguntado nada pessoal para Carmen. Não sabia nem se ela tinha família, se tinha filhos.
se tinha sonhos. Nos primeiros meses aqui, Carmen continuou, eu chorava escondida quase toda noite. Sentia falta da minha mãe. Sentia falta de ter alguém que se importasse comigo. Um dia, Dona Márcia percebeu que eu estava triste e veio conversar comigo. O que ela disse? Ela disse, Carmen, sei que você está longe da sua família, mas aqui você tem uma mãe que te ama. E me abraçou. Foi o primeiro abraço de mãe que eu recebi depois que perdi a minha. Gustavo sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Sua mãe havia acolhido Carmen como filha, enquanto ele, o filho verdadeiro, se afastava cada vez mais. Desde então, Carmen continuou, Dona Márcia virou minha mãe adotiva, e eu virei filha adotiva dela. Eu cuido dela com carinho porque ela me salvou da solidão, Senhor Gustavo. E minha mãe, ela está feliz? Carmen hesitou antes de responder. Dona Márcia é uma senhora incrível, sempre educada, sempre gentil. Mas o quê? Ela sente muita falta do senhor. As palavras atingiram Gustavo como uma facada. Como assim? Todo dia, quando o senhor sai para trabalhar, ela fica na janela vendo o carro do senhor sair. E todo dia, quando anoitece, ela fica naquela mesma janela esperando o senhor chegar. Eu sempre chego muito tarde. Eu sei. E ela sempre espera. Às vezes até 1, 2 da manhã. Fica ali na janela com esperança que o senhor vai subir para dar boa noite para ela. Gustavo encostou na parede, sentindo o peso da culpa. Por que ela nunca me disse isso? Porque Dona Márcia não quer incomodar o senhor. Ela vê como o senhor está sempre ocupado, sempre correndo. Ela tem medo de ser mais um problema na vida do senhor. Problema? Minha mãe acha que é um problema? Carmen olhou para ele com uma expressão triste. Senhor Gustavo, posso falar uma coisa? Sem o senhor se aborrecer comigo? Pode falar. Dona Márcia não entende o que aconteceu entre vocês. Ela fica se perguntando se fez alguma coisa errada quando o senhor era criança. Se foi muito rígida ou se não foi carinhosa o suficiente. Não foi nada disso. Eu sei que não foi. Mas ela não sabe. Ela só vê que o filho que ela criou com tanto amor não conversa mais com ela. Não abraça mais ela. Não divide mais as alegrias com ela. Gustavo baixou a cabeça, destroçado pela revelação. Carmen, eu não sabia que ela se sentia assim. Senhor Gustavo, Dona Márcia conta para mim que o senhor era um menino grudadinho nela, que ia para a cozinha conversar com ela enquanto fazia o jantar, que contava todos os segredos para ela. Era verdade. Eu contava tudo para ela. O que aconteceu então? Por que vocês se afastaram? Gustavo pensou na pergunta. O que realmente havia acontecido? Quando havia parado de conversar com a mãe? Quando havia parado de valorizar a opinião dela? Acho que quando comecei a ganhar dinheiro, comecei a achar que ela não entendia mais o meu mundo, que ela era simples demais para os meus problemas. Senhor Gustavo, posso te contar uma coisa? Dona Márcia guarda todas as notícias sobre a empresa do senhor. Recorta do jornal, imprime da internet. Ela acompanha tudo que o senhor faz. Sério? Tem uma pasta cheia de reportagens sobre o senhor. Ela fica orgulhosa contando para mim. Olha, Carmen, meu filho construiu mais um prédio. Meu filho ganhou mais um prêmio. Gustavo sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua mãe se orgulhava dele. Acompanhava sua carreira, torcia por ele. E ele achava que ela não entendia nada da vida dele. Carmen, você pode me ensinar uma coisa? O que, senhor Gustavo? Como conversar com ela novamente? Já faz tanto tempo, não sei mais como chegar perto. Carmen sorriu pela primeira vez na conversa. Senhor Gustavo, é mais fácil do que o senhor imagina. Dona Márcia só quer o filho dela de volta. Só quer saber que o senhor ainda se importa com ela. Você acha que ainda dá tempo? Senhor Gustavo, nunca é tarde para um filho voltar para o colo da mãe. E nunca é tarde para uma mãe perdoar um filho. Naquele momento, Gustavo entendeu que Carmen havia sido muito mais que uma empregada todos esses anos. Ela havia sido a ponte entre ele e a mãe dele. Havia mantido vivo o amor de Dona Márcia por ele, mesmo quando ele não merecia. Carmen, obrigado por cuidar da minha mãe quando eu não soube fazer isso. Senhor Gustavo, agora o senhor pode cuidar dela também. Dona Márcia vai ficar tão feliz. Gustavo olhou para a porta do quarto da mãe. Do outro lado estava a mulher que havia dedicado a vida inteira a ele, que havia sacrificado tudo pelos sonhos dele,
e que agora esperava pacientemente que ele lembrasse que ela existia. Era hora de voltar para casa. De verdade. Gustavo ficou parado no corredor por alguns minutos depois que Carmen entrou no quarto para levar o café da manhã para Dona Márcia. As palavras da empregada ecoavam na mente dele como um eco doloroso. Sua mãe esperava na janela todas as noites, guardava recortes sobre ele, achava que havia falhado como mãe. Ele desceu as escadas devagar, mas em vez de ir para o escritório como sempre fazia, algo o puxou para a sala de estar. Fazia anos que não entrava naquele cômodo. Era o lugar onde passava as tardes quando criança, fazendo lição de casa enquanto Dona Márcia cozinhava. A sala estava exatamente como ele lembrava. O mesmo sofá bege, a mesma estante de madeira escura, o mesmo tapete persa que a mãe havia comprado quando ele tinha 12 anos. Mas havia algo diferente. Na mesa de centro, cuidadosamente organizadas, estavam várias pastas. Gustavo se aproximou e abriu a primeira pasta. Seu coração quase parou. Era uma coleção completa de tudo que havia sido publicado sobre ele e sua empresa nos últimos 15 anos. Reportagens de jornais, revistas, matérias da internet. Tudo recortado, colado e organizado cronologicamente. Cada conquista, cada prêmio, cada novo empreendimento estava ali, preservado com o carinho de quem guarda tesouros. Na primeira página, uma foto dele cortando a fita de inauguração do primeiro prédio que construiu. Embaixo, com a letra caprichada de Dona Márcia, meu filho realizando o primeiro sonho, janeiro de 2010. Gustavo virou as páginas com as mãos tremendo. Havia anotações em cada reportagem, pequenos comentários da mãe, escritos à mão, como se ela estivesse conversando com alguém sobre o filho. Gustavo ganhou o prêmio de melhor empresário jovem. Ele sempre foi inteligente desde pequeno. Nova construtora do Gustavo fez parceria internacional. Lembro quando ele me contava que queria construir prédios no mundo todo. Entrevista do meu filho na televisão. Ele estava tão bonito de terno azul, igual o que comprei para ele na formatura. Cada anotação era uma punhalada no coração de Gustavo. Dona Márcia não apenas acompanhava sua carreira. Ela se orgulhava de cada detalhe. Lembrava da infância dele. Conectava suas conquistas atuais com os sonhos de menino que ele havia dividido com ela. Gustavo abriu a segunda pasta e encontrou algo ainda mais devastador. Fotos. Centenas de fotos dele, desde bebê até as mais recentes, tiradas de longe em eventos públicos. Dona Márcia havia criado um arquivo fotográfico completo da vida do filho. Havia fotos dele no primeiro dia de aula, no aniversário de 10 anos, na formatura do ensino médio, na formatura da faculdade. E depois, um buraco. As fotos paravam quando ele começou a empresa, quando começou a se afastar de casa. As últimas fotos da pasta eram diferentes. Eram fotos dele chegando em casa muito tarde, tiradas da janela do quarto de Dona Márcia. Fotos dele no jardim falando ao telefone. Fotos dele lavando o carro no domingo. Ela o observava de longe, registrando os poucos momentos que ainda podia vê-lo. Embaixo da última foto, uma anotação que destruiu Gustavo por completo. Meu filho chegou em casa às 2 da manhã hoje. Parecia cansado. Queria tanto dar um abraço nele e perguntar se estava tudo bem, mas ele subiu direto para o quarto. Talvez amanhã eu tenha coragem de conversar com ele. A data da anotação era de 3 dias atrás. Gustavo fechou a pasta e se deixou cair no sofá, completamente arrasado. Como tinha sido cego a esse ponto. Como não havia percebido que sua mãe documentava a vida dele com tanto carinho. Como não havia notado que ela o observava de longe, com saudade. Nesse momento, fragmentos de memórias começaram a voltar. Gustavo se lembrou de uma tarde específica, quando tinha 14 anos. Estava preocupado com uma prova de matemática e Dona Márcia percebeu que ele estava ansioso. Filho, vem cá. Senta do meu lado, ela havia dito batendo no sofá ao lado dela. Mãe, estou com medo de reprovar na prova amanhã. Gustavo, olha nos meus olhos. Você é o menino mais inteligente que eu conheço. Desde pequeno, você resolve problemas que adultos não conseguem. Lembra quando você consertou o rádio da cozinha com apenas 8 anos? Lembro. Então, você nasceu para resolver problemas difíceis. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? Por quê? Porque eu te conheço melhor que ninguém neste mundo. Eu sei do que você é capaz, mesmo quando você não sabe. Na época,
Gustavo havia achado que era apenas conversa de mãe para acalmar o filho. Agora, 15 anos depois, ele percebia que Dona Márcia sempre havia acreditado nele mais do que ele acreditava em si mesmo. Outra lembrança veio à tona. Gustavo tinha 16 anos e havia brigado com o melhor amigo por causa de uma garota. Chegou em casa transtornado e foi direto para o quarto, batendo a porta. Dona Márcia subiu logo depois, bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Filho, o que aconteceu? Não quero falar sobre isso. Gustavo, eu sou sua mãe. Não importa o que aconteceu, eu vou estar do seu lado. Sempre. E ele havia contado tudo para ela. Sobre a garota, sobre a briga, sobre como se sentia confuso e traído. Dona Márcia havia escutado tudo sem julgar, sem dar conselhos não solicitados. Apenas escutou e, no final, disse: Filho, você vai passar por muitas decepções na vida. Vai se apaixonar, vai sofrer, vai se decepcionar com amigos, mas sempre que precisar de um colo para chorar ou de alguém para te escutar, você tem uma mãe aqui, para sempre. Gustavo se lembrou de como havia se sentido protegido naquele momento. Como era bom saber que, não importava o que acontecesse no mundo, ele tinha um lugar seguro para voltar. Tinha alguém que o amava incondicionalmente. Quando foi que ele havia parado de contar os problemas para a mãe? Quando foi que começou a achar que ela não entenderia suas preocupações de empresário? Quando foi que decidiu que o amor incondicional dela não era mais suficiente? Uma terceira memória surgiu, ainda mais dolorosa. Gustavo tinha 23 anos e havia acabado de fechar o primeiro grande contrato da empresa. Chegou em casa eufórico, querendo dividir a alegria com alguém. Mãe, fechei o contrato. Dona Márcia saiu correndo da cozinha com o avental sujo de farinha e o abraçou com toda a força. Filho, eu sabia que você ia conseguir. Conta tudo para mim. E ele havia contado. Cada detalhe do contrato, cada estratégia que usou, cada momento de tensão na negociação. Dona Márcia escutou tudo com os olhos brilhando de orgulho, fazendo perguntas inteligentes, dando sugestões que realmente faziam sentido. Gustavo, você sabe que esse é só o começo, né? Você vai construir um império. Eu sempre soube disso. Como você pode ter tanta certeza, mãe? Porque você tem duas coisas que a maioria das pessoas não tem. Você é inteligente e você é bom. E quando essas duas coisas se juntam numa pessoa só, não tem como dar errado. Gustavo se lembrou de como havia se sentido invencível naquele dia, sabendo que tinha alguém que acreditava nele cegamente. Dona Márcia havia sido sua primeira e maior torcedora. Tinha sido ela quem o encorajou a arriscar, a sonhar grande, a não desistir quando as coisas ficaram difíceis nos primeiros anos da empresa. E como ele havia retribuído toda essa dedicação? Afastando-se dela, decidindo que ela era simples demais para entender sua vida de sucesso, tratando-a como um móvel da casa, algo que estava ali mas que não merecia atenção. Gustavo abriu a terceira pasta e encontrou algo que o destruiu completamente. Eram cartas, dezenas de cartas escritas à mão, com a caligrafia delicada de Dona Márcia. Cartas endereçadas a ele, mas que nunca foram entregues. Abriu a primeira carta, datada de 2 anos atrás. Querido Gustavo, hoje faz 6 meses que não conversamos direito. Você chega em casa tarde, sai cedo, e quando nos encontramos parece que está sempre com pressa. Fico me perguntando se fiz alguma coisa errada, se te machuquei de algum jeito sem perceber. Queria tanto te contar que estou orgulhosa de você. Vi na revista que sua empresa ganhou mais um prêmio. Recortei a matéria e coloquei na pasta com as outras. Você sabe que guardo tudo, né? Desde pequeno você sempre foi especial. Lembro quando você tinha 5 anos e disse que ia construir casas para todas as pessoas que não tinham onde morar. Agora você constrói prédios lindos pela cidade inteira. Você realizou o sonho de criança, filho. Queria ter coragem de te contar isso pessoalmente, mas toda vez que te vejo, você parece tão ocupado, tão preocupado, que não quero incomodar. Sei que você tem responsabilidades grandes agora. Só queria que você soubesse que sua mãe continua aqui, torcendo por você, orgulhosa de cada conquista sua. E que sempre que quiser conversar, como fazíamos antes, eu vou estar disponível. Te amo mais que tudo nesta vida. Mãe! Gustavo não conseguiu continuar lendo. As lágrimas embaçavam tudo.
Sua mãe havia escrito aquela carta 2 anos atrás, expressando exatamente o que ele tinha descoberto na noite anterior. Ela se sentia rejeitada, mas ainda assim o amava incondicionalmente. Olhou a data de outras cartas. Uma por mês nos últimos 2 anos. 24 cartas que Dona Márcia havia escrito para o filho, mas nunca teve coragem de entregar. 24 pedidos de atenção que ele nunca recebeu. 24 declarações de amor que ficaram guardadas numa pasta, como segredos dolorosos de um coração solitário. Gustavo entendeu naquele momento que havia cometido o maior erro da vida. Havia trocado o amor mais puro e incondicional que já recebeu por contratos milionários e reconhecimento profissional. Havia abandonado a pessoa que mais acreditava nele para impressionar pessoas que nem se importavam com ele de verdade. Fechou as pastas e subiu as escadas com uma determinação que não sentia há anos. Ia conversar com Dona Márcia. Ia pedir perdão. Ia explicar que não foi ela quem errou. Foi ele. E principalmente ia tentar recuperar o tempo perdido, antes que fosse tarde demais. Parou na frente da porta do quarto da mãe. Respirou fundo e bateu devagar. Mãe, posso entrar? Precisamos conversar. Do outro lado da porta, Gustavo ouviu um silêncio que durou uma eternidade. Depois, a voz trêmula de Dona Márcia respondeu: Gustavo? É você mesmo? Sou eu, mãe. Posso entrar? Claro, filho. Claro que pode. Gustavo abriu a porta e encontrou Dona Márcia sentada na poltrona ao lado da janela. A mesma janela onde Carmen havia dito que ela esperava por ele todas as noites. Ela estava com um vestido azul claro, o cabelo penteado com carinho pela empregada e nos olhos uma mistura de surpresa e esperança que partiu o coração dele. Filho, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Gustavo percebeu que para a mãe dele, a única razão para ele querer conversar seria se houvesse um problema. Ela nem imaginava que ele pudesse estar ali apenas por vontade de estar perto dela. Estou bem, mãe. Só queria conversar com a senhora. Dona Márcia indicou a cadeira ao lado dela. Senta aqui, filho. Quer que eu peça para Carmen trazer um café? Não precisa. Gustavo se sentou, mas não sabia por onde começar. Como pedir perdão por anos de negligência? Como explicar que havia se tornado uma pessoa que ele mesmo não reconhecia? Mãe, eu encontrei as pastas na sala. O rosto de Dona Márcia ficou vermelho. Ah, Gustavo, desculpa. Eu sei que você não gosta quando mexo nas suas coisas. Não é isso, mãe. Não estou bravo. Estou emocionado. Ela o olhou confusa. Emocionado? Descobri que a senhora acompanha tudo sobre minha vida. Guarda reportagens, recorta fotos, anota comentários sobre cada conquista minha. Dona Márcia baixou os olhos, envergonhada. Eu sei que é bobagem de mãe coruja, mas não é bobagem. Gustavo interrompeu, a voz saindo mais grossa que o normal. É a coisa mais bonita que alguém já fez por mim. Ela levantou os olhos, surpresa. Mesmo? Mãe, quando foi a última vez que eu sentei aqui com a senhora? Quando foi a última vez que contei alguma coisa sobre meu dia, sobre meus planos, sobre qualquer coisa? Dona Márcia pensou por alguns segundos. Acho que foi há mais de 2 anos, quando você fechou aquele contrato grande com os americanos. 2 anos. 2 anos sem uma conversa de verdade com a própria mãe. Gustavo sentiu o peso da culpa esmagando ele. E mesmo assim, a senhora continuou torcendo por mim. Continuou se orgulhando de mim. Por quê? Gustavo, você é meu filho. Não importa se conversamos todo dia ou se ficamos meses sem conversar. Você é parte de mim. Tudo que você conquista, eu conquisto junto. Tudo que você sofre, eu sofro junto. A resposta simples e sincera da mãe destroçou Gustavo. Mãe, eu li as cartas. O rosto de Dona Márcia empalideceu. Que cartas? As cartas que a senhora escreveu para mim, mas nunca entregou. Ela cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Gustavo, você não deveria ter lido aquilo. Eram apenas desabafos, coisas que eu precisava escrever para não ficar louca. Mãe, por favor, me olha. Dona Márcia abaixou as mãos lentamente. Tudo o que a senhora escreveu naquelas cartas era verdade. Eu me afastei da senhora. Parei de conversar, parei de ligar, parei de me importar. E a culpa não é da senhora. A culpa é minha.
Gustavo. Deixa eu falar, mãe. Eu preciso falar. Gustavo respirou fundo. Eu virei uma pessoa que eu não gosto. Virei alguém que acha que dinheiro é mais importante que família. Que acha que ser bem-sucedido profissionalmente me dá o direito de ignorar as pessoas que me amam. Dona Márcia estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu esqueci que tudo que conquistei só foi possível porque a senhora acreditou em mim primeiro. Antes de qualquer investidor, antes de qualquer cliente, antes de qualquer reconhecimento, a senhora já sabia que eu ia dar certo. Eu sempre soube, filho. Desde que você era pequenininho. E como eu retribuí essa fé? Tratando a senhora como se fosse uma estranha. Vivendo na mesma casa, mas ignorando completamente que a senhora existe. Gustavo se levantou e foi até a janela onde Dona Márcia esperava por ele todas as noites. Carmen me contou que a senhora fica aqui olhando para a rua, esperando eu chegar em casa. Carmen falou demais. Não, mãe. Carmen falou o que eu precisava ouvir. Gustavo se virou para ela. Por que a senhora nunca me disse que se sentia sozinha? Por que você está sempre tão ocupado, filho? Não queria ser mais um problema na sua vida. Problema? Gustavo voltou para a cadeira e pegou as mãos da mãe. Mãe, a senhora não é um problema. A senhora é a pessoa mais importante da minha vida. E eu fui idiota demais para lembrar disso. Dona Márcia começou a chorar baixinho. Gustavo, eu só queria ter meu filho de volta. O menino que me contava os segredos, que dividia as alegrias comigo, que me abraçava quando estava triste. Esse menino ainda existe, mãe. Ele só ficou perdido no meio de tanto trabalho, tanta correria, mas ele continua aqui dentro. Gustavo bateu no peito. E ele quer voltar para casa. Nesse momento, Carmen apareceu na porta com uma bandeja de café, mas parou ao ver os dois conversando. Tentou se retirar discretamente, mas Gustavo a chamou. Carmen, pode entrar. Na verdade, eu queria conversar com você também. Carmen se aproximou hesitante. Senhor Gustavo, se fiz alguma coisa errada... Você não fez nada errado, Carmen. Pelo contrário, você fez tudo certo enquanto eu fiz tudo errado. Dona Márcia olhou confusa entre o filho e a empregada. Do que vocês estão falando? Gustavo se virou para a mãe. Mãe, eu descobri uma coisa sobre Carmen que mudou tudo para mim. O quê? Carmen cuida da senhora não por obrigação, mas por amor. Ela trata a senhora como mãe porque perdeu a própria mãe muito jovem. Dona Márcia olhou para Carmen com ternura. É verdade, Carmen. Carmen baixou os olhos. É verdade, Dona Márcia. A senhora preencheu um vazio no meu coração que eu achei que nunca mais ia ser preenchido. E eu descobri mais uma coisa, Gustavo continuou. Carmen tem sido uma filha melhor para a senhora do que eu fui como filho. Senhor Gustavo, não fale assim. É a verdade, Carmen. Você senta aqui toda noite para conversar com minha mãe. Você penteia o cabelo dela com carinho. Você escuta as histórias dela, conta histórias para ela, se importa com os sentimentos dela. Gustavo se virou para Dona Márcia. Mãe, quando foi a última vez que eu perguntei como foi o dia da senhora? Quando foi a última vez que me sentei aqui só para conversar? Dona Márcia não respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Carmen faz tudo isso porque ela entende uma coisa que eu esqueci. Que cuidar de quem amamos não é obrigação, é privilégio. Carmen se aproximou timidamente. Senhor Gustavo, posso falar uma coisa? Claro. Dona Márcia sempre fala do senhor com tanto orgulho. Ela conta histórias da infância do senhor. Mostra as fotos. Lê as reportagens em voz alta para mim. Ela não fala mal do senhor nem um segundo. Mesmo eu tratando ela mal? Dona Márcia não acha que o senhor trata ela mal. Ela acha que o senhor está muito ocupado salvando o mundo através da empresa. Ela se orgulha disso. Gustavo olhou para a mãe, incrédulo. A senhora realmente pensa isso? Filho, você está construindo uma empresa que dá emprego para centenas de famílias. Você está construindo prédios que vão durar gerações. É um trabalho importante. Mas eu abandonei o trabalho mais importante de todos. Qual trabalho? Ser seu filho. Dona Márcia começou a chorar mais forte. Gustavo, você sempre vai ser meu filho. Sempre. Eu sei, mãe, mas eu quero voltar a ser o tipo de filho que a senhora merece. Carmen se intrometeu delicadamente. Senhor Gustavo, posso contar uma coisa para o senhor? Pode. Toda noite antes de dormir, Dona Márcia reza por o senhor. Ela pede para Deus proteger o senhor, dar saúde para o senhor.
trazer felicidade para a vida do Senhor. Mesmo eu ignorando ela? Principalmente porque o Senhor ignora ela. Dona Márcia acha que se o Senhor não tem tempo para cuidar de si mesmo, pelo menos ela pode pedir para Deus cuidar. A revelação atingiu Gustavo como um raio. Sua mãe não apenas o perdoava pela negligência, ela ainda orava por ele todas as noites. Ainda se preocupava com ele, ainda cuidava dele à distância. Mãe, eu não mereço uma mãe como a senhora. Não fala isso, filho. É verdade. Mas eu prometo uma coisa para a senhora. E para você também, Carmen. As duas mulheres o olharam atentas. Eu vou mudar. Vou aprender a ser filho de novo. Vou aprender a valorizar o que realmente importa. Dona Márcia sorriu através das lágrimas. Você não precisa mudar, Gustavo. Você só precisa lembrar quem você sempre foi por dentro. Naquele momento, Gustavo entendeu que havia recebido o maior presente da vida. Não tinha perdido a mãe. Ela estava ali, esperando, amando, perdoando. E tinha ganhado uma segunda família na pessoa de Carmen, que havia cuidado do que ele deveria ter cuidado. Agora era hora de recuperar o tempo perdido. Mãe, Carmen, vocês me deixam começar de novo? As duas se entreolharam e sorriram. Claro, filho, sempre. E naquele quarto, 3 pessoas que se amavam finalmente encontraram o caminho de volta para casa. Gustavo acordou no dia seguinte com uma sensação que não experimentava há anos. Pela primeira vez em muito tempo, não pensou em e-mails, reuniões ou contratos ao abrir os olhos. Pensou na mãe. Pensou na conversa da noite anterior. Pensou em como havia se sentido completo novamente ao estar naquele quarto, conversando de verdade com Dona Márcia. Eram 7 da manhã. Normalmente, a essa hora, ele já estaria no carro, a caminho do escritório. Hoje, desceu as escadas com um objetivo diferente: tomar café da manhã com a mãe. Quando entrou na cozinha, encontrou Carmen preparando o café como sempre fazia. Ela se surpreendeu ao vê-lo. Senhor Gustavo, que cedo. Aconteceu alguma coisa? Bom dia, Carmen. Não aconteceu nada. Só queria tomar café da manhã com vocês hoje. O rosto de Carmen se iluminou. Que maravilha! Dona Márcia vai ficar tão feliz. Ela sempre comenta que sente falta de tomar café da manhã em família. Em família? Gustavo repetiu a palavra, percebendo o peso dela. Carmen, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se sente parte da nossa família? Carmen hesitou, como se não soubesse se podia ser honesta. Senhor Gustavo, Bem, pode falar a verdade. Eu me sinto sim. Dona Márcia me trata como filha há tantos anos. Às vezes esqueço que trabalho aqui. Gustavo sentiu o coração apertar. Carmen se sentia mais filha de Dona Márcia do que ele havia se sentido filho nos últimos anos. Onde está minha mãe? Ainda está se arrumando. Mas, senhor Gustavo, ela acordou hoje diferente. Como assim? Estava cantarolando. Faz anos que não ouço Dona Márcia cantarolar de manhã. A informação encheu o coração de Gustavo de uma alegria que ele não conseguia explicar. A conversa da véspera havia feito bem para a mãe também. Carmen, posso te pedir um favor? Claro. Me ensina a fazer o café da manhã que minha mãe gosta? Carmen parou o que estava fazendo e olhou para ele surpresa. O senhor quer aprender a cozinhar para Dona Márcia? Quero aprender a cuidar dela como você faz. Quero aprender a ser filho de novo. Os olhos de Carmen se encheram de lágrimas. Senhor Gustavo, Dona Márcia vai ficar tão emocionada. Então me ensina. Claro, vem aqui. Carmen levou Gustavo até o fogão e começou a explicar como Dona Márcia gostava do café. Nem muito forte, nem muito fraco. Com uma colherzinha de açúcar. O pão torrado no ponto certo, nem queimado nem murcho. A geleia de morango que ela mesma fazia. E tem um segredo. Carmen disse baixinho, como se estivesse revelando um tesouro. Qual? Dona Márcia adora quando a gente corta o pão torrado em formato de coração. Ela sempre dizia que comida feita com amor tem sabor diferente. Gustavo pegou a faca e tentou cortar o pão em formato de coração. O primeiro ficou mais parecido com uma batata. O segundo, um pouco melhor. No terceiro, finalmente conseguiu algo que lembrava um coração. Assim? Ele perguntou para Carmen. Perfeito. Dona Márcia vai derreter quando ver isso. Nesse momento, ouviram passos na escada. Dona Márcia estava descendo.
Gustavo sentiu o nervosismo que não sentia desde criança, quando queria surpreender a mãe com alguma coisa especial. Bom dia, Carmen. Bom dia, Gustavo. Dona Márcia disse ao entrar na cozinha. Parou no meio do caminho quando viu o filho na frente do fogão. Gustavo, o que você está fazendo? Bom dia, mãe. Estou preparando o café da manhã para a senhora. Dona Márcia ficou muda por alguns segundos. Depois, o rosto dela se transformou num sorriso que irradiava felicidade pura. Filho, você lembra como fazer? Carmen está me ensinando. Mas eu me lembro de algumas coisas. Lembro que a senhora gosta do café com uma colherzinha de açúcar. Lembro que gosta do pão torrado douradinho. E você lembra de mais alguma coisa? Gustavo sorriu e mostrou o pão cortado em formato de coração. Lembro que a senhora sempre dizia que comida feita com amor tem sabor diferente. Dona Márcia levou as mãos ao peito e começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de uma felicidade tão profunda que ela não conseguia conter. Meu filho, meu menino. Gustavo largou a faca e abraçou a mãe. Um abraço de verdade, daqueles que demoram, que apertam, que falam sem palavras. Um abraço que dizia desculpa-te, que dizia eu te amo, que dizia eu voltei. Carmen assistiu à cena com um sorriso emocionado, discretamente limpando as próprias lágrimas. Mãe, Gustavo disse ainda abraçado com ela, eu cancelei todos os compromissos de hoje. Cancelou? Por quê? Porque hoje eu quero passar o dia inteiro com a senhora. Quero conversar, quero ouvir histórias, quero recuperar o tempo perdido. Dona Márcia se afastou um pouco para olhar nos olhos do filho. Mas e o trabalho? E os clientes importantes? Mãe, eu descobri ontem que não existe cliente mais importante que a senhora. Não existe reunião mais urgente que uma conversa com a senhora. Não existe contrato que valha mais que o carinho da minha mãe. Gustavo, eu passei anos pensando que sucesso era ter dinheiro, reconhecimento, prêmios. Mas ontem eu entendi que sucesso de verdade é ter pessoas que nos amam. E eu sou o homem mais bem-sucedido do mundo, porque tenho a melhor mãe do mundo. Dona Márcia desabou a chorar de felicidade. Filho, você não sabe o quanto eu sonhei em ouvir isso de você. E a senhora vai ouvir todo dia daqui para frente. Porque eu não vou mais esquecer o que realmente importa. Carmen se aproximou timidamente. Dona Márcia, senhor Gustavo, querem que eu sirva o café da manhã na sala de jantar? Não, Carmen, Gustavo disse. Hoje vamos tomar café aqui na cozinha mesmo, como família. Como família, Dona Márcia repetiu, saboreando as palavras. Os três se sentaram à mesa da cozinha. Gustavo serviu o café para a mãe, colocou o pão em formato de coração no prato dela, passou a geleia com cuidado. Cada gesto era uma declaração de amor, uma forma de pedir perdão pelos anos de negligência. Filho, Dona Márcia disse depois de provar o café, está perfeito. Igualzinho você fazia quando era adolescente e queria me surpreender. Eu fazia café para a senhora quando era adolescente? Fazia. Sempre que você tirava nota boa na escola, ou quando era meu aniversário, ou quando você simplesmente queria me agradar. Você acordava cedo e fazia café da manhã para mim. Gustavo não se lembrava disso. Como havia esquecido momentos tão especiais. Mãe, me conta mais dessas lembranças. Quero lembrar de tudo. Dona Márcia sorriu. Você quer mesmo ouvir histórias de quando era criança? Quero ouvir tudo. Cada detalhe. Então vou começar pela primeira vez que você disse que me amava. Você tinha 3 anos. E Dona Márcia começou a contar. Histórias da infância de Gustavo que ele havia esquecido completamente. Como ele era carinhoso, como sempre queria ajudar ela em tudo, como dormia abraçado com ela quando tinha pesadelos. Carmen escutava tudo com um sorriso, feliz em ver a família reunida novamente. E tem uma coisa que você sempre dizia quando era pequeno, Dona Márcia continuou. O que eu dizia? Você dizia, mamãe, quando eu crescer, vou construir a casa mais bonita do mundo para a senhora morar. E olha só, você cresceu e virou construtor. Realizou o sonho de criança. Gustavo ficou emocionado. Mãe, eu construí muitas casas bonitas, mas nunca construí a casa dos sonhos da senhora. Filho, você não entende. Essa casa aqui é a casa dos meus sonhos. Não por ser grande ou luxuosa, porque é onde eu criei você. Cada cantinho desta casa tem uma lembrança nossa. E agora vai ter ainda mais lembranças.
Gustavo prometeu. Porque eu vou estar aqui, de verdade. Carmen se levantou para pegar mais café, mas Gustavo a impediu. Senta, Carmen. Você não é empregada hoje. Hoje você é família. Carmen se sentou novamente, claramente emocionada. Gustavo, Dona Márcia disse. Posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa, mãe. Me conta sobre sua vida, sobre seus sonhos agora, sobre o que te deixa feliz, o que te preocupa. Quero conhecer o homem que meu menino se tornou. E Gustavo contou. Falou sobre a empresa, mas de um jeito diferente. Não para impressionar, mas para dividir. Contou sobre as dificuldades, sobre as vitórias, sobre os medos que tinha. Falou como se estivesse conversando com uma amiga, não fazendo um relatório profissional. Dona Márcia escutou tudo com atenção, fazendo perguntas inteligentes, dando conselhos sábios. Gustavo percebeu que ela entendia muito mais sobre a vida dele do que ele imaginava. Filho, ela disse no final, você sabe qual é o projeto mais importante da sua empresa? Qual? Recuperar nossa família, construir nossa felicidade de novo. Gustavo segurou a mão da mãe. Esse projeto vai ser minha prioridade número 1. E naquele momento, na cozinha simples da casa onde cresceu, Gustavo entendeu que havia encontrado o que procurava a vida inteira. Não era sucesso profissional. Era estar em casa, com quem o amava de verdade. Era estar completo novamente. 3 semanas se passaram desde aquele café da manhã que mudou tudo. Gustavo havia implementado uma rotina completamente nova na vida dele. Uma rotina que seus funcionários ainda estavam tentando entender. Pela primeira vez em 15 anos, ele chegava no escritório às 10 da manhã, em vez de às 7. Pela primeira vez em 15 anos, saía às 5 da tarde, religiosamente. E pela primeira vez em 15 anos não atendia telefonemas depois das 8 da noite. Senhor Gustavo, disse Patrícia, sua secretária, naquela manhã de quinta-feira. O senhor tem certeza que quer remarcar a reunião com os investidores japoneses? Eles vieram do Japão especialmente para hoje. Gustavo olhou para a agenda. A reunião estava marcada para as 7 da noite. Era o horário do jantar em família que ele havia prometido para Dona Márcia. Patrícia, remarca para amanhã às 2 da tarde e explica para eles que temos um novo protocolo na empresa. Reuniões só até às 5 da tarde. Patrícia ficou boquiaberta. Mas, senhor, eles vão estranhar. Que estranhem. Se eles querem fazer negócio conosco, vão se adaptar aos nossos horários. Família em primeiro lugar agora. A frase correu pela empresa inteira em questão de minutos. O Gustavo, que todos conheciam, workaholic, disponível 24 horas, obcecado por trabalho, havia se transformado em outra pessoa. E os funcionários não sabiam se ficavam impressionados ou preocupados. Roberto, seu sócio minoritário, bateu na porta do escritório às 4 da tarde. Gustavo, precisa conversar contigo. Está todo mundo comentando sobre essas mudanças. Os clientes estão perguntando se você está bem. Gustavo levantou os olhos da planilha que estava analisando. Roberto, eu nunca estive melhor na vida. Cara, você cancelou 3 viagens internacionais nas últimas semanas, remarcou reuniões importantes, parou de atender telefone à noite. O que está acontecendo? Gustavo se recostou na cadeira e sorriu. Eu descobri algo mais importante que dinheiro. O quê? Família. Roberto franziu a testa. Gustavo, eu entendo que família é importante, mas a empresa também é. Você construiu isso aqui com sangue e suor. Não pode simplesmente... Roberto, posso te contar uma coisa? Claro. Nas últimas 3 semanas, eu fui mais produtivo do que nos últimos 3 meses. Como assim? Quando eu chegava aqui às 7 da manhã e saía à meia-noite, eu passava metade do tempo fazendo coisas desnecessárias. Reuniões que não precisavam acontecer. Telefonemas que poderiam ser e-mails. Viagens que poderiam ser videoconferências. Roberto se sentou, intrigado. Agora eu tenho 5 horas por dia para trabalhar de verdade. E nessas 5 horas, eu foco no que realmente importa. Resultado: a empresa nunca foi tão eficiente. E os clientes? E os fornecedores? No começo, alguns reclamaram. Mas sabe o que aconteceu? Eles se adaptaram e descobriram que reuniões de 1 hora resolvem os mesmos problemas que reuniões de 3 horas resolviam antes. Roberto balançou a cabeça, ainda cético. E em casa, como está sua mãe? O rosto de Gustavo se iluminou.
Ah, Roberto, você não faz ideia. Minha mãe está radiante. Ela voltou a sorrir, voltou a cantar, voltou a ter esperança. Esperança no quê? Em mim, em nós, na nossa família. Nesse momento, o celular de Gustavo tocou. Era Dona Márcia. Oi, mãe, como a senhora está? Roberto observou a transformação no rosto do amigo. O Gustavo, tenso e sempre preocupado, havia dado lugar a um homem tranquilo, que sorria ao falar com a mãe. Claro, mãe. Chego em casa às 5h30. Hoje é dia de pizza caseira, não é? Roberto arregalou os olhos. Gustavo fazendo pizza caseira? Tá bom, mãe. Beijo. Te amo. Gustavo desligou e viu Roberto o encarando. Te amo? Gustavo, quando foi a última vez que você disse isso para alguém? Gustavo pensou por alguns segundos. Antes dessas 3 semanas? Acho que nunca. Como nunca? Roberto, eu virei uma máquina de fazer dinheiro. Esqueci de ser gente. Esqueci de amar, de ser amado, de valorizar o que realmente importa. Roberto se levantou e foi até a janela do escritório. Gustavo, eu te conheço há 10 anos. Nunca te vi tão em paz. É porque eu estou em paz, pela primeira vez na vida. E como está a Carmen nisso tudo? Gustavo sorriu. Ah, Carmen. Ela é um anjo, Roberto. Literalmente um anjo que Deus colocou na nossa família. Família? Você considera ela família? Considero. E oficialmente também. Como assim oficialmente? Gustavo abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. Semana passada eu fiz Carmen de beneficiária do meu testamento, junto com minha mãe. Ela cuidou da minha família quando eu falhei. Agora ela é família de verdade. Roberto pegou os papéis e leu, impressionado. Gustavo, isso é sério. Muito sério. Carmen dedicou 15 anos da vida dela para cuidar da minha mãe. Ela merece ser reconhecida. E ela sabe? Ainda não. Vou contar hoje à noite no jantar em família. Roberto devolveu os papéis. Gustavo, eu vou ser sincero contigo. No começo achei que você estava tendo algum tipo de crise. Mas vendo você agora... Cara, você está mais feliz do que eu te vi em anos. Estou, Roberto, muito mais feliz. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que te fez mudar assim do dia para a noite? Gustavo se levantou e foi até a foto da família que agora ocupava lugar de destaque na mesa dele. Uma foto nova tirada na semana anterior. Ele, Dona Márcia e Carmen, abraçados no jardim de casa. Eu quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por causa do orgulho e da ambição. E descobri que tinha uma segunda família que eu nem sabia que existia. A Carmen. Exato. Roberto, Carmen ensinou para minha mãe o que é amor incondicional nos últimos 15 anos. Ensinou para ela que ainda existem pessoas boas no mundo. E agora está me ensinando como ser filho de novo. Roberto olhou a foto. Vocês parecem muito felizes nessa foto. Somos. Pela primeira vez em anos, somos uma família de verdade. O telefone do escritório tocou. Patrícia avisou que os japoneses haviam confirmado a reunião para o dia seguinte às 14h, sem problemas. Viu só? Gustavo disse para Roberto. As pessoas se adaptam quando você estabelece prioridades claras. E qual é sua prioridade número 1 agora? Minha família. Recuperar os anos perdidos com minha mãe. Honrar o carinho que Carmen teve conosco. Ser o homem que elas merecem. Roberto sorriu. Sabe, Gustavo, eu tenho uma filha de 12 anos que mal me vê porque eu vivo viajando a trabalho. E o que você vai fazer em relação a isso? Acho que vou seguir seu exemplo. Estabelecer limites. Priorizar o que realmente importa. Faz isso, Roberto. Acredite em mim. Nenhum contrato vale mais que um abraço de quem amamos. Às 5h em ponto, Gustavo desligou o computador e se dirigiu para casa. No caminho, parou numa floricultura e comprou um buquê de margaridas, as flores favoritas de Dona Márcia. Quando chegou em casa, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Dona Márcia e Carmen estavam na cozinha, preparando a massa da pizza juntas, rindo de alguma coisa que Carmen havia contado. Oi, família, ele disse ao entrar. Gustavo, Dona Márcia correu para abraçar o filho. Como foi seu dia? Maravilhoso, principalmente agora que cheguei em casa. Ele entregou as flores para a mãe, que ficou radiante. Margaridas! Meu filho lembrou da minha flor favorita. Como posso esquecer? A senhora plantou margaridas no jardim quando eu era criança, porque eu disse que eram as flores mais alegres do mundo.
Carmen observava a interação com um sorriso orgulhoso. Carmen, Gustavo se virou para ela. Como foi seu dia? Maravilhoso também. Dona Márcia me ensinou a receita secreta da massa de pizza da família. Receita secreta? É uma receita que minha avó me ensinou, Dona Márcia explicou. E eu ensinei para você quando era criança. Lembra? Gustavo procurou na memória. Lentamente, a lembrança voltou. Lembro! A senhora deixava eu ajudar a sovar a massa. Isso. E você sempre queria fazer a pizza em formato de coração. Ainda quero, Gustavo disse, colocando o avental. Vamos fazer pizza em formato de coração hoje? As duas mulheres riram, encantadas com aquele homem que havia redescoberto a criança dentro de si. Enquanto preparavam a pizza juntos, Gustavo observava como Dona Márcia e Carmen interagiam. Era uma sintonia perfeita, como se fossem realmente mãe e filha. E ele estava ali, aprendendo a fazer parte daquela sintonia novamente. Mãe, Carmen, ele disse enquanto colocavam a pizza no forno. Eu tenho uma coisa importante para contar para vocês. O que é, filho? Gustavo pegou os papéis do testamento que trouxe do escritório. Carmen, você cuidou da nossa família por 15 anos. Você foi mãe para minha mãe quando eu falhei como filho. Senhor Gustavo, deixa eu terminar. Por isso eu decidi que você não é mais empregada desta casa. Você é família oficial. Está aqui no papel. Ele mostrou o testamento. Carmen leu e começou a chorar. Senhor Gustavo, eu não posso aceitar isso. Pode sim, Dona Márcia disse abraçando Carmen. Você é minha filha. Sempre foi. Agora é oficial. Dona Márcia, chama de mãe, Gustavo disse sorrindo. E me chama de irmão. Os três se abraçaram na cozinha, oficializando o que seus corações já sabiam. Eles eram uma família. Uma família que se encontrou através do amor, da paciência e da segunda chance. Naquela noite, enquanto comiam pizza em formato de coração, Gustavo entendeu que havia encontrado o verdadeiro sucesso. Não estava no dinheiro, não estava nos prêmios, não estava no reconhecimento profissional. Estava ali, naquela mesa, com as duas mulheres que o amavam incondicionalmente. Estava em casa. 6 meses se passaram desde aquela noite que mudou tudo na vida de Gustavo. A empresa continuava prosperando, mas agora com uma filosofia completamente diferente. Na parede da recepção, onde antes havia apenas troféus e prêmios, agora estava emoldurada uma frase que se tornou o lema da construtora. Construímos prédios, mas nossa fundação é a família. Naquela manhã de sábado, Gustavo estava no jardim de casa ajudando Dona Márcia a plantar novas mudas de margaridas quando o portão se abriu. Era Roberto, seu sócio, acompanhado da filha Isabela, de 12 anos. Gustavo! Roberto acenou. Vim te mostrar o resultado da sua influência. Que resultado? Roberto se aproximou com Isabela pela mão. Isabela, conta para o tio Gustavo o que aconteceu na escola essa semana. A menina sorriu timidamente. Tio Gustavo, eu ganhei o prêmio de melhor redação da escola. Que máximo! E sobre o que você escreveu? Escrevi sobre como meu pai mudou. O título da redação era O Dia que Meu Pai Descobriu que Eu Existia. Gustavo sentiu um aperto no peito. Roberto abaixou a cabeça, emocionado. Gustavo, Roberto disse com a voz embargada. Quando você mudou sua rotina, eu pensei que estava louco. Mas depois comecei a refletir sobre minha própria vida. E aí, percebi que eu estava seguindo seus passos antigos. Viajando sempre, chegando tarde em casa, perdendo os momentos importantes da Isabela. Dona Márcia se aproximou, curiosa pela conversa. Carmen também saiu da cozinha carregando um bolo que havia acabado de fazer. Roberto decidiu mudar também. Isabela continuou animada. Agora ele me busca na escola todo dia. Jantamos juntos. Ele me ajuda com a lição de casa. E sabe o que mais? O quê? Gustavo perguntou sorrindo. Ele disse que aprendeu isso com o senhor. Que família é mais importante que trabalho. Roberto se aproximou de Gustavo. Cara, você salvou minha relação com minha filha. Eu estava cometendo os mesmos erros que você cometia. E como está a empresa com vocês dois trabalhando menos horas? Dona Márcia perguntou, sempre prática. Melhor que nunca, Dona Márcia, Roberto respondeu. Descobrimos que qualidade é melhor que quantidade. Nossos funcionários também adotaram horários mais saudáveis.
A produtividade aumentou. E o mais importante, todo mundo está mais feliz. Carmen serviu pedaços do bolo para todos. Vocês querem ouvir uma coisa interessante? Ela disse. Claro, todos responderam. Ontem a senhora Maria, vizinha daqui do lado, veio conversar comigo. Ela disse que está impressionada com as mudanças desta casa. Que mudanças? Gustavo perguntou. Ela disse que agora ouve risadas vindas daqui, que vê luzes acesas na sala de jantar todas as noites, que percebe que esta casa voltou a ser um lar. Dona Márcia se emocionou. É verdade, esta casa estava silenciosa há tantos anos. Agora está viva novamente. E tem mais, Carmen continuou. A senhora Maria perguntou se eu podia conversar com a empregada da casa dela. Parece que a filha da senhora Maria também se afastou da família por causa do trabalho. Gustavo parou de comer o bolo. Sério? Sim, e não é só ela. Várias pessoas no bairro estão comentando sobre a mudança desta família. Estão se inspirando em vocês. Roberto sorriu. Gustavo, você não imagina quantas pessoas na empresa estão mudando por sua causa. O pessoal está chegando mais tarde, saindo mais cedo, priorizando família. De verdade? A Patrícia, sua secretária, me disse que nunca viu os funcionários tão motivados. Eles perceberam que podem ser bem-sucedidos profissionalmente sem sacrificar a vida pessoal. Isabela se aproximou de Dona Márcia. Vovó Márcia, posso te fazer uma pergunta? Dona Márcia sorriu. A menina havia começado a chamá-la de vovó desde a primeira visita. Claro, minha linda. Como você conseguiu perdoar o tio Gustavo? Meu pai disse que ele ficou muito tempo sem conversar direito com você. A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Gustavo ficou tenso, esperando a resposta da mãe. Sabe, Isabela, Dona Márcia disse com sabedoria, quando amamos alguém de verdade, o perdão não é uma escolha, é automático. Como assim? Eu nunca deixei de amar o Gustavo, mesmo quando ele estava distante, mesmo quando ele não tinha tempo para mim. O amor de mãe não liga nem desliga, ele sempre está lá. Gustavo sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Mas tia Márcia, Roberto disse, deve ter doído muito. Doeu sim, doeu muito, mas sabe o que doía mais? O quê? Ver meu filho tão perdido, tão vazio, tão focado em coisas que não iam fazer ele feliz de verdade. Eu sabia que uma hora ele ia perceber que estava no caminho errado. E como a senhora sabia? Isabela perguntou. Porque eu o criei. Eu sabia que o coração dele era bom. Ele só tinha esquecido disso por um tempo. Carmen se juntou à conversa. E sabem o que mais? Dona Márcia nunca falou mal do Gustavo, nenhuma vez. Ela sempre falava com orgulho dele. Mesmo ele tratando ela mal? Roberto perguntou. Mesmo assim, ela sempre dizia, meu filho é um homem bom que está passando por uma fase difícil. Uma hora ele volta para casa. Gustavo não conseguiu mais segurar as lágrimas. Mãe, como a senhora teve tanta paciência comigo? Filho, você esqueceu uma coisa muito importante sobre o amor de mãe. O quê? Ele não tem prazo de validade. Não tem condições. Não tem limites. É para sempre. Para sempre? Para sempre. E sabe o que mais? O quê? O amor que você está demonstrando agora por mim e pela Carmen? Esse amor sempre esteve aqui dentro de você. Você só precisava lembrar como usá-lo. Roberto abraçou a própria filha. Isabela, você entendeu a lição? Entendi, pai. Família é a coisa mais importante do mundo. E nunca é tarde para demonstrar amor. Exatamente, Gustavo disse. E sabem o que eu descobri? O quê? Todos perguntaram. Descobri que não existe sucesso de verdade sem pessoas para dividir esse sucesso. De que adianta conquistar o mundo se você não tem ninguém para abraçar quando chega em casa? Carmen se aproximou e abraçou Gustavo. Irmão, obrigada por nos ensinar que família não é só sangue. É escolha, é cuidado, é presença. Obrigado, irmã, por ter cuidado do que eu deveria ter cuidado. Por ter sido filha quando eu fui um filho ruim. Você nunca foi um filho ruim, Dona Márcia interrompeu. Você foi um filho perdido. Agora você está encontrado. O sol da tarde iluminava o jardim onde 6 pessoas de 3 famílias diferentes haviam se reunido para celebrar a lição mais importante da vida, que o amor é a única riqueza que se multiplica quando é dividida. Gustavo olhou ao redor e viu Roberto brincando com Isabela, Dona Márcia arrumando as flores com carinho, Carmen servindo mais bolo para todos.
Viu uma tarde perfeita, construída com ingredientes simples: tempo, atenção e amor. Naquele momento, ele entendeu que havia encontrado o verdadeiro significado do sucesso. Não estava nos milhões na conta bancária, não estava nos prêmios na parede do escritório, não estava no reconhecimento profissional. O sucesso estava ali, naquele jardim, naquelas risadas, naquela família que escolheu se amar apesar dos erros do passado. Gustavo olhou para o céu e sussurrou uma promessa: nunca mais vou esquecer o que realmente importa. E naquela tarde dourada, ele soube que havia cumprido a maior conquista da vida. Tinha voltado para casa, para ficar. Puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche. Сейчас зайдем, посмотрим, как у меня трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте,
такой кризис, наверное, да? Каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь год. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время,
который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да? Потому что не хватит денег, чтобы каждый... А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,